Olá, meus irmãos, estamos no nosso curso sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Evangelista. Hoje vamos continuar aprofundando o capítulo 3, baseado aqui no livro querido Scott Hahn, o Evangelho de São João, os cadernos de estudo bíblico, da editora Eclésia. Logo, ele vai fazendo apontamentos, Ele vai dizendo assim: Nicodemos provavelmente era um membro da corte judaica, ou seja, do Sinédrio. E ele vai dizer que, em outro comentário dele, que é o de São Marcos, 14:55, ele vai abordar sobre isso melhor, Lá em João 3:2 também vai falar um pouquinho sobre a noite. Nicodemos vem a Jesus de noite, porque temem ser perseguido pelos líderes de Israel que não acreditavam nele. No entanto, isso é a parte literal, porque deve-se olhar a primeira parte literal, como falam os santos, os bons exegetas, a igreja como um todo, o catecismo. Mas simbolicamente ele caminha nas trevas espirituais e carece da luz da verdadeira fé. E a gente vê o tema da luz sendo abordado lá em João 8:12, lá em João 9, quando tem a cura do cego de nascença, lá em João 3, vai falar sobre nascer do alto. Essa expressão grega ela pode significar tanto nascer novamente, que não quer dizer reencarnação, óbvio, de jeito nenhum, seria uma heresia falar isso, ou nascer de fato do alto. E Nicodemos entende novamente, como se fosse um nascer físico, um nascer carnal, Então Jesus repreende ele por esse entendimento meramente material, uma coisa simplória, e faz essa correção a ele. E Jesus, na verdade, fala de um renascimento espiritual do alto. Isso está citado até pelo Catecismo da Igreja Católica, lá no número 526. A expressão grega sempre significa nascer do alto em João. Nascer da água e do Espírito é uma sintaxe deste versículo em grego. Sugere que Jesus está falando não de dois nascimentos separados, um da água e outro do Espírito, mas de um único nascimento pela ação da água e do Espírito, ou seja, nascimento juntos. Essas diversas observações falam de um nascimento verdadeiro, não um nascimento apenas sentimental. É um nascimento real, concreto, nascer da água e do Espírito. Então a gente precisa ter muito concreto isso, que o nascimento da água e do Espírito não é um nascimento sentimental, um nascimento afetivo, onde há uma experiência subjetiva e a pessoa diz que nasceu. Não é isso. Não é um sentimentalismo, é uma mudança de vida real. Lá em João 3,6 vai falar também sobre a questão da carne e do espírito. O termo carne representa tudo aquilo que é natural, aquilo que nasce da carne, é terreno, humano, e o espírito representa tudo aquilo que é sobrenatural, celeste e divino. A ponte que liga esses reinos longínquos é Jesus Cristo, cuja carne é o instrumento que transmite a vida e o Espírito de Deus e o mundo. Lá em João 3,8 vai falar que o vento sopra onde quer, ou seja, o Espírito sopra onde quer. Vai ter um significado duplo aqui,
mostrando essa liberdade do Espírito. Isso vai ser citado também no Catecismo, no número 691. Então eu comentei até o versículo 8 aqui, essa parte mais literal de João capítulo 3, do versículo 8, certo? Na Catena Áurea, que eu também vou estar usando sempre aqui, com uma certa frequência, que Santo Tomás de Aquino foi organizando aqui, usando os melhores comentadores dos Santos Padres, ele vai comentar uma das partes da seguinte forma, né? Tanto que Nicodemos veio ter com Jesus, não discernia-lhe senão a humanidade. Logo, porém, que entrou a ouvir de nosso Senhor aquelas verdades que se sobrelevam à inteligência humana, esforçava-se para subir à altura daqueles que, alteados ensinamentos, ainda embora apartados da fé, por onde propõe-lhes aquela objeção. A ver se Jesus explicava-se mais claramente. O renascer e o reino dos céus. Duas noções inauditas e desconhecidas dos judeus, porém puseram-nos abismado. Nicodemos apega-se à primeira dessas dificuldades, a que de fato o mais espantava. Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? São Beda vai comentar. Nicodemos fala como se cumprisse ao homem tornar o ventre materno para daí renascer. É de notar, contudo, que Nicodemos, entrado na velhice que era, tomava-se a si próprio de exemplo, como a dizer: estou velho e almejo a salvação minha, mas como eu poderia volver ao ventre da minha mãe para renascer? Ainda São João Crisóstomo diz: chama-lhe mestre e reconhece que vem de Deus o que ele te ensina, porém recusa-te a acolher e te pões a perguntar, causando confusão. Com efeito, o buscar a razão das coisas é próprio daqueles cuja fé é ainda fraca. E muitos foram os buscadores que se apartaram da fé ao indagarem: como pôde Deus encarnar e, mais ainda, permanecer o mesmo? Observa, pois, quão ridículo o homem que se fia da própria razão para lidar com as coisas do Espírito. Santo Agostinho vai dizer: embora o Espírito lhe falasse, compreendia segundo a carne. Com efeito, quanto ao nascimento não conhecia senão aquele que procede de Adão e Eva. Desconhecia, entretanto, o de Deus e da Igreja. Tu, porém, deves entender o nascimento no Espírito, como entendia Nicodemos, o carnal. Porquanto assim, como não podes tornar a útero materno, assim não podes receber o batismo mais de uma vez. Ainda Santo Agostinho, como se dissesse: cuidas, que me refiro à geração carnal, mas importa ao homem nascer da água e do Espírito para o reino de Deus. Assim como o homem é gerado na carne e nasce no tempo das entranhas de sua mãe, a herdar a herança de seu pai, assim há de nascer das entranhas da Igreja, para a herança eterna de Deus Pai. Com efeito, porque consta o homem de duas substâncias, a saber, o corpo e a alma. De dúplice maneira é ele gerado, por um lado da água, que é visível, e lhe purifica o corpo, por outro, do Espírito, que é invisível, e lhe purifica a alma. Então aqui é um pouquinho o que comenta Santo Agostinho. São Beda vai dizer: quem dentre nós não dá fé do austro a se deslocar desde o meio-dia até o aquilhão outra corrente de vento,
e se deslocar do Oriente para o Ocidente? Como então desconhecemos de onde vem para onde... Aqui vai falar das surpresas do Espírito. O homem que nasce do Espírito, ele é esse homem cheio de uma vida impetuosa, uma vida cheia de parresia, né? Isso que São Beda vai colocando. São Beda, o venerado, também doutor da igreja, né? Então aqui são pequenos trechos meditativos, também espirituais, acerca de João capítulo 3, do versículo 1 ao 8. A gente ainda vai continuar meditando depois o capítulo 3, que é de uma riqueza tremenda, um tesouro imensurável, né? Que a gente poderia estar aqui aprofundando bastante acerca de João capítulo 3, certo? Então é bom que a gente esteja bem atento àquilo que a vida espiritual, através da palavra, vai sendo gestada em nós, né? Vai crescendo em nós. A gente precisa ter bastante cuidado para não negar esse crescer na graça. Então, são esses dois livros que eu usei para refletir um pouco, eu apenas li. Eu vou fazer, vocês percebem que é um pouco dinâmico, né? Algumas vezes eu vou comentar de forma mais livre, comentando assim, claro, de coisas que eu já meditei, já refleti. Outras vezes eu vou ler os trechos, que são de uma riqueza imensa, como eu li hoje aqui. Também li esse trecho. E vou usar também esse outro livro, certo? Tem mais livros que eu estaria usando como base. Esse vai trabalhar mais a parte dos relatos da ressurreição no Evangelho de São João, que é o do Alberto Casalegno. Tem vários livros sobre o Evangelho de São João. Esse é mais sobre os relatos da ressurreição, né? Tem um outro que ele vai trabalhar mais a questão da espiritualidade no Evangelho de São João. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba, João 7,37. Ele vai trabalhar a parte da espiritualidade, da questão mais mística, né? Da questão mais da teologia do amor, da fé, o dom do amor no Evangelho de São João. Então são alguns dos livros que a gente vai estar usando, também o de São João Crisóstomo, né? Comentando o Evangelho de São João. Então vai ser uma riqueza imensa. E a gente vai tentar fazer vídeos pequenos. Eu falei 100 vídeos, mas talvez seja até mais do que 100 vídeos. Sejam bem mais. Talvez seja 150 ou mais, né? Você é para que esse exagero? Não, não é exagero. É o tesouro da palavra. E futuramente vai ter sobre Lucas, vai ter sobre outros textos da Escritura também. Então vamos abrir o nosso coração para conhecer mais o amor de Deus através deste grande evangelista, tá bom? Então compartilhem esse convite para mais irmãos participarem desse curso. Sem dúvida vale a pena. Vocês estão vendo que vale, né? Um abraço, salve Maria. São João Evangelista, rogai por nós.